amigos queridos. Nesta manhã luminosa em nossas vidas, convidamos a todos a buscarmos a sintonia com o Evangelho de Jesus. Sentir as vibrações do amor e da verdade que este Evangelho de luz traz para toda a humanidade da Terra. Quanta alegria, Senhor, em receber desse manancial de luz e sabedoria. Quanta gratidão, Senhor, por tudo que a vida nos oferece, pelos momentos felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor, e pelos momentos menos felizes, onde somos convidados a vivenciar a fé e a testemunhar o amor. Amigos queridos que servem em nome de Jesus, que aqui presentes estão, possam sentir em nossos pensamentos a receptividade necessária para a livre manifestação dos seus pensamentos junto a nós. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja, amigos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item que nós estamos mergulhados são provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Nesse primeiro parágrafo, foi-nos perguntado se era permitido abrandar as vossas provas. E, sabendo que nós podemos abrandar as nossas provas, desde que a gente atinja o objetivo delas, que é o estado de resignação e de paciência e de esperança em relação ao nosso progresso. O mérito em aceitar as provas já alivia a dor. Quando nós aceitamos as provas profundamente, e por que aceitamos? Aceitamos porque já sabemos quem somos e do que precisamos. E se eu sei que esse é um instrumento divino para o meu aperfeiçoamento, porque já sei quem sou e do que preciso, essas dores ficam sobremaneira aliviadas, porque elas vêm na proporção da nossa necessidade evolutiva. Então, nós ficamos algumas semanas falando sobre isso. Então, se é válido abrandarmos a prova, é válido abrandarmos a prova como alguém que socorre alguém que esteja se afogando. Agora, nesse outro parágrafo, diz assim: há mérito em procurar as aflições agravando as provas? Então, primeiro, há mérito em atenuar as provas? Sim. Há mérito em agravar as provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente, diz o Evangelho. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. E não é válido agravar as provas quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Que interessante o pensamento, né? Podemos abrandar, aceitando porque já sabemos do que precisamos, e podemos agravar as aflições das provas quando estamos renunciando a nós mesmos em atitudes sacrificiais em benefício do próximo. Então, é só nessa oportunidade que é válido
você agravar os sofrimentos e as privações. Qual mérito teria quando esses sofrimentos e privações têm por objetivo o bem do próximo? Então, nós demos já exemplo desses grandes espíritos que viveram. Vamos pegar Madre Teresa de Calcutá, que é internacionalmente conhecida. Hoje é um espírito reconhecido por todos os povos como um espírito iluminado. Esse espírito, ele ia sempre além dos seus limites, sempre além dos seus limites. Porque o que movia esse espírito, Teresa de Calcutá? O amor pelo próximo, a caridade para com o próximo, isso movia. E esse móvel, que são os nossos sentimentos, é que nos impulsiona a esses atos desses espíritos de caridade pelo sacrifício. E é diferente de quando nós fazemos agravamento das nossas provas por escolhas inadequadas. Então, há pessoas que, entre mil aspas, gostam de sofrer. Dizem até que gostam de sofrer, porque tudo que você vai dizer para elas que poderia aliviar, elas não fazem. Não fazem. Se é uma medicação, elas não tomam. Se é uma atitude, elas não tomam aquela atitude. Se é não fazem. Porque tem o prazer mórbido do sofrimento, que é, aqui como está dizendo, é um fanatismo. E as pessoas assim acham que, porque atavicamente nós aprendemos que sofrer era uma penitência que levava a nos redimirmos. Depois foi visto pela doutrina espírita que só sofrer não basta. Sofrer por sofrer não leva ao progresso. O que leva ao progresso é a transformação que esse sofrimento pode gerar em nós. Mas atavicamente nós ficamos presos nessas questões e achamos que esse sofrimento, essa vitimização, nos gerará progresso, quando isso não é a verdade. E diz assim o Evangelho: há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que Ele vos pede. Então, nós fazemos agravamento de provas desnecessariamente? Sim. Por isso que chega um momento que o fardo simbólico que arrastamos fica insuportável. E se nós formos olhar para esse fardo, é uma carga tão pesada que nós fomos incrementando porque fomos escolhendo situações contrárias à nossa evolução moral. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo. Tem pessoas que se penitenciam verdadeiramente, se privam de comer, de beber, querem se arrastar por escadarias sem fim, querem levar pesos descomunais nas próprias costas, querem ficar num jejum absoluto. Essas formas externas ainda são resquícios do que trazemos de um período de obscurecimento da razão, e onde o fanatismo, o misticismo deu lugar a essas simbologias. Na doutrina espírita, a doutrina espírita veio para desfazer de nós essas ideias. Há pessoas que pensam ser espíritas, são simpatizantes e que ainda fazem promessas. Não vou comer isso, não vou fazer aquilo, temporariamente, alguns meses da vida, achando que isso vai resultar num sucesso moral. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis, sem contar na Idade Média, que era imposto os verdadeiros cilícios, os verdadeiros sofrimentos, as pessoas se autopuniam. Mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente
e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então, essas pessoas que pensam estar fazendo um bem, elas estão abreviando a vida física e ainda são rituais externos. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Então, o Evangelho trouxe duas situações de abrandamento das provas, que é a aceitação, porque já sei do que preciso, que espírito sou, o que trago comigo e que preciso passar, esse é o abrandamento. E o agravamento é quando o espírito já tem maturidade, é movido pelos seus melhores sentimentos, não encontra barreiras para servir e vai às raias do sacrifício pessoal pelo sentimento da caridade, né? Então, são situações diferentes. E esse terceiro grupo que nós falamos agora, que ainda estão presos nas práticas externas. E não é simples nós nos desvencilharmos dos rituais e das práticas exteriores. A doutrina espírita veio nos trazer realmente uma limpeza desse viés de percepção espiritual. Na doutrina espírita não há nenhuma prática externa, nem de adoração, nem de cultuação, nem de autopunição. Nada disso faz parte de Jesus na nossa vida. Que Jesus tem nos trazido caminhos novos a serem percorridos. E estes caminhos novos são sacrificiais, mas são redentores. São promissores de um tempo novo para os nossos espíritos. Isso é uma diferença abismal. Então, convidamos a todos que ainda têm práticas ou pensamentos tão exteriores que possamos, desta hora para frente, chegarmos a essa limpeza do nosso campo mental e abolirmos essas rituais, sinalizações, cultuações externas que trazemos conosco. Nós temos que pensar com muita profundidade quando adotamos essas práticas externas, do quanto ainda não compreendemos que somos espíritos. Porque se nós queremos corrigir o corpo através de sacrifícios, o que isso realmente significa para nós? E como somos espíritos imortais, realmente trazemos em nossa intimidade essas práticas. Evidentemente que nem todo mundo age assim, mas existem aquelas pessoas que ninguém ensinou, mas elas pensam dessa maneira, elas agem dessa forma. E podem, evidentemente, já estarem envolvidas com as ideias do Espiritismo. Mas, como nós temos falado repetidas vezes aqui no Evangelho, ter ideias a respeito do Espiritismo não nos faz espíritas. Então, podemos concordar, podemos aceitar e, mesmo assim, sentirmos a necessidade dessas práticas externas. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele foi escrito mediunicamente
por espíritos que vivenciaram de maneira coerente o Evangelho de Jesus. E esses espíritos, eles vêm nos esclarecer que esse tempo de autopunição já deve deixar de existir para nós espíritas. Porque Deus não pune. Então, Deus não pune, Deus não convida a sua criatura a punir, nem ao outro, nem a si mesmo. E nós começarmos a entender isso é um processo de educação do espírito. Quando nós pensamos que qualquer forma de punição é contrária às leis divinas. Então, eu fiz alguma coisa errada, eu tenho remorso, eu vou me punir, deixando de me alimentar de tal situação, de fazer tal coisa que me agrada, eu vou me punir. Mas nenhuma forma de punição corrige. Eu acho que isso que nós precisamos compreender. Hoje nós vamos ver o nosso sistema carcerário no mundo e ninguém de nós é capaz de dizer que isso corrige. Porque é uma punição. Aqueles irmãos estarem em situações tão degradantes protege de alguma forma a sociedade da violência desses irmãos que não conseguem se conter. Mas essa proteção ela é muito relativa, porque a maior violência é a violência que vem do espírito. E ele emana. E ali naquele ambiente ele vai permanecer ainda mais violento. Então, o que educa o espírito? A vivência do Evangelho. É isso que educa. E o que nos torna espíritas? A vivência dos ensinamentos que a doutrina nos traz. Então, esse pensamento tão arraigado na humanidade de punição, ele precisa sair do nosso coração. Essas práticas externas. Porque quantas vezes nós, num processo de vingança, punimos o outro. Você fez isso? Então, você vai receber aquilo. Nós estamos falando da união de provas e é muito comum nesse processo de união de provas, quando aquele que faz parte do nosso planejamento e que está ligado à prova com relação à união, é comum nós agirmos dessa maneira. O cônjuge faz alguma coisa que não é adequada, o outro fica aguardando o momento de punir. Isso é ou não verdade, amigos? Isso é verdade. Porque essa ideia de punição, ela está arraigada na nossa intimidade. A ideia do castigo está plenamente arraigada na nossa intimidade.
E Deus, nosso Pai, não nos castiga. E a vida não nos castiga. E as leis não nos castigam. Então, vamos pensar e olhar para nós mesmos se essas ideias, elas estão ainda dentro de nós e regendo a nossa vida. Vamos pensar. Como é que nós vamos educar sem castigar? Como é que nós vamos estabelecer o processo de amor sem vingança? Esse é o convite do Evangelho. Porque essas ideias ficam parecendo assim, não, eu não faço mais promessa. Eu não entro mais na questão da autoflagelação. E aí vamos dizendo, mas o ato externo pode ser que eu já não mais pratique. Mas o que nós vamos afirmar é que essas ideias ainda estão dentro de nós. Vamos checar isso, porque se elas estiverem dentro de nós, será necessário intensificar um trabalho íntimo para retirar isso da nossa intimidade. Quando nós olhamos uma injustiça, aos nossos olhos, uma injustiça, porque isso pode nem ser, o que nós pensamos sobre o algoz? Que nós estamos enxergando dessa maneira. O que nós desejamos para ele? Que ele seja o quê? Quando a gente diz que ele seja punido, nós ainda estamos nesse tempo que o Evangelho falou. Porque o espírito evangelizado, ele diz o quê? Ele precisa ser educado e não punido. É lógico que cada um de nós tem o tribunal íntimo, é evidente, mas esse tribunal íntimo, que é a consciência, que é fundamentada em leis divinas, também não nos pune. A consciência não nos pune. A consciência nos convida ao processo de reparação. E olhar para o processo de reparação como uma punição, e quantas vezes a gente pensa isso, a minha prova é um castigo. É um castigo de Deus. Todos esses pensamentos são pensamentos arraigados que não devem mais nos compor. Porque às vezes o que acontece conosco? Nós lemos a frase e dizemos, não, isso não é para mim. E quando vamos aprofundar na nossa intimidade, vamos encontrar em nós essas características que são características secularmente mantidas em nós. Quando nós falamos assim, como a Célia colocou, eu vou fazer um exercício extenuante para agradecer. Eu vou fazer um exercício extenuante de subir uma escadaria, de fazer uma jornada para merecer alguma coisa. Então, esse pensamento é um pensamento de trocas,
eu te dou isso e você me dá aquilo. E esse pensamento é contrário, é 100% contrário à justiça divina. Porque a justiça divina não opera na base das trocas. Não opera dessa forma. Então, repensar, estabelecer. Eu conheço pessoas muito queridas ao meu coração, que todas as vezes que alguma coisa que as pessoas sonham, idealizam, dão errado, elas dizem: Deus está me castigando. Eu sinto que isso é o castigo de Deus. E o que significa isso para o espírito? Significa que ele ainda não compreendeu a necessidade que cada um de nós tem de sermos frustrados nos nossos desejos, nos nossos anseios, nas nossas ideias e nos mantermos equilibrados, confiantes, certos de que se aquilo que nós almejamos não aconteceu, é porque invariavelmente temos necessidade de outras coisas, de outras situações. E não vai adiantar promessas e situações externas. Tirar esse pensamento, excluir, renovar a nossa mente é, de fato, um grande benefício e que precisa ser exercitado diariamente, todos os dias. Nunca, jamais, em tempo algum, diante do erro de alguém, desejar que ele pague. Porque desejar que ele pague é como não confiar na justiça de Deus. Mas a justiça de Deus não é punitiva. Então, a pessoa errou, nós vamos emitir para ela um pensamento de sustentação, para que ela dê conta dela mesma quando o momento do ajuste, que não é punição, chegar. Porque a lei de Deus alcança a todos nós. Sair desse patamar de pensamento ante as pessoas que erram próximas de nós é nos elevar espiritualmente. É nos tornarmos verdadeiramente espíritas. Então, com isso, vamos fazer a nossa prece e refletir profundamente em nós mesmos, para que possamos abandonar essas ideias. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, quanta alegria, Senhor, desta hora abençoada de nos encontrarmos em Seu nome. Quanta alegria, Senhor, de estarmos aqui para receber das bênçãos amoráveis desses Espíritos que nos amam, que chegam até nós, até os nossos lares, para nos socorrer. Que nós possamos aprender estas lições extraordinárias e nos tornarmos espíritos lúcidos, amorosos, que nós possamos contribuir para que aqueles espíritos que nos cercam possam soerguer, possam encontrar o caminho luminoso do Evangelho, através dos nossos exemplos, do nosso amor,
que nesta hora, Senhor, os espíritos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, nossos irmãos queridos, necessitados de amparo, de luz, de saúde, de bom ânimo, possam nesse instante, Senhor, serem envolvidos pelas vibrações amorosas do seu amor. Que esta equipe socorrista possa visitá-los e ampará-los. E nós outros, Senhor, brasileiros, que Jesus reuniu nesta pátria, rogamos a Ismael que nos auxilie a cumprir as nossas tarefas, nossas mínimas tarefas, para que possamos, Senhor, nesta existência, nos tornarmos fiéis servidores do seu amor na terra. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.